E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bem, o que é que temos aqui dessa vez? Dessa vez eu vos trago praticamente um dos acontecimentos mais importantes que aconteceu no continente africano. Bem como nós todos sabemos, a ciência diz que o continente africano é praticamente o berço da humanidade. E como sabemos, aqui aconteceu bastante coisas onde há muito tempo o continente era só um único, onde a vida surgiu cá, e dizem que também que uma boa parte dos dinossauros ainda se encontram cá, os seus restos, não? Os animais. Bem, alguns dos acontecimentos. Como sabemos, dia de 25 de maio assinala-se o Dia do Continente Africano, considerando como em si o berço da humanidade. A África é o começo da vida, o palco das histórias, da conquista e posteriormente da tomada das consequências. O continente assemelha-se a um caldeirão de culturas em constante movimento, e as riquezas naturais que apresenta até hoje não conseguem ser igualadas. Terra de ambiguidades, é sobretudo o lar de um povo onde reina a esperança pela conquista de um futuro melhor. Ao longo dos tempos, o continente africano sofreu vários flagelos, que é o nível político, econômico e social, que mudaram para sempre o rumo da sua história. Em jeito de celebração, a cronologia apresentada retrata os momentos mais marcantes do continente, o berço, aonde toda a vida começou. Começando em 3100 a.C., os faraós unificam o Egito. Durante o Antigo Império, foram construídas obras de drenagem e irrigação que permitiram a expansão da agricultura. São desse período ainda as grandes pirâmides dos faraós Quéopes, Quefren e Miquerinos, construídas nas proximidades de Mênfis, a capital do Egito na época. Em 1240, fundação do Reino do Congo. Na sua máxima dimensão, estendia desde o Oceano Atlântico ao oeste até ao rio Kwango. O leste do rio Ogooué. Complicado. No atual Gabão, a norte até o rio Kwanza. A sul, o Reino do Congo foi fundado por Tino Wene no século XVIII. Em 1575, portugueses invadem Angola, transformando o reino em colônia. Em 1575, Paulo Dias de Novaes funda Luanda com designação de São Paulo de Assunção de Luanda, dispondo de cerca de 100 famílias e 400 soldados. Novaes estabelece uma praça forte, essencialmente destinada ao tráfico de escravos. Em 1884 a 1885, consolidação do domínio europeu em África. Na Conferência de Berlim, na Alemanha, África é partilhada pelas potências europeias. Cabinda em Angola é colocada como uma protetora portuguesa. Em 1896, Etiópia sob o comando do Império Menelik II. A Etiópia consegue resistir à invasão europeia, vencendo os italianos na Batalha de Adwa. Esses termos africanos são bastante complicados. Em 1914, apenas a Etiópia e a Libéria mantêm-se independentes do controle colonial europeu. Em 1899 a 1902, Guerra Anglo-Boer. Na África do Sul, enquanto que os britânicos vencem a guerra, necessitam na mesma de fazer concessões aos Boer e suas organizações políticas para o controle interno de África, abrindo caminho para sul-africanos libertarem-se eventualmente do domínio britânico e de seguida dominar a maioria negra em todo o país. 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. A África mantinha-se dividida pelos poderes coloniais europeus. A Guerra Mundial, contudo, diminui o mito da invencibilidade, superioridade e do intitulado direito europeu de comandar o mundo. A Alemanha perde as suas colônias africanas para a França e Grã-Bretanha, que tinham a missão de preparar o processo de descolonização dada pela Liga das Nações. Em 1920, Congresso Pan-Africano, sediado em Paris. O Congresso Pan-Africano é alimentado pela agitação anticolonial e o nacionalismo africano de missionários negros e das elites do Ocidente. Essa agitação é expressa nos ataques da Serra Leoa e Nigéria. 1939 a 1945.
Segunda Guerra Mundial. Na maior parte das regiões africanas, o ressentimento da presença colonial transforma-se em agitação política. No período após a Europa manter-se concentrada nos seus próprios problemas, como lidar com mais uma guerra, formam-se políticos africanos que eventualmente iriam liderar os seus países até a independência. Em 1946, os poderes coloniais variam na sua vontade de diminuir o controle. França demonstra a iniciativa oferecendo poderes reais a políticos africanos, mas sem aceitar mudanças na Tunísia, Marrocos e, acima de tudo, Argélia. Portugal, o pioneiro do colonialismo em África, luta arduamente para manter-se no continente, mantendo brutas e dispendiosas guerras em várias frentes até 1975. Em 1950, as graves consequências da descolonização no Quênia. Com uma enorme população branca, o Quênia é palco de uma longa campanha de terror e guerrilha contra os britânicos, liderado por Jomo Kenyatta e seus rebeldes denominados por Mau Mau. 1957, Grã-Bretanha perde influência nas colônias, segue um caminho mediano, apreciando as inspirações africanas, mas instintivamente à procura de compromissos que fariam preservar algum de seu status quo. Contudo, a pressão para mudanças nas colônias britânicas mais desenvolvidas prova-se irresistível. Gana torna-se nesse ano na primeira colônia da África subsaariana a ganhar independência. 1963, Guerra Fria. Muita gente já deve ter ouvido falar. Período conturbado para o continente, as nações africanas emergentes beneficiam-se e, ao mesmo tempo, são prejudicadas pela competição global entre Estados Unidos e a antiga URSS. O jogo de xadrez entre as duas superpotências faz com que estas procurem clientes estados. A vantagem seria o apoio financeiro em troca de uma simples ideologia, comunismo ou capitalismo. Contudo, vários ditadores africanos mantiveram-se no poder com este patrocínio. Em 1975, Angola torna-se independente. Movimentos políticos de libertação colonial, MPLA Unida e FNLA, lutam intensamente até ao dia 11 de novembro, em que o líder do MPLA, Agostinho Neto, proclama a independência do povo angolano. A independência de Angola aconteceu na sequência do movimento social liderado por um movimento militar levantado a 25 de abril do mesmo ano em Portugal e cujo resultado foi o fim de 41 anos de ditadura. 1989, o fim da Guerra Fria. As lutas internas pelo poder aumentam de escala e os conflitos étnicos são uma constante na maioria dos países africanos, consequência também do final da Guerra Fria. O genocídio do Ruanda, que mais tarde asola o país com rivalidade étnica entre Tutsis e Hutus, é um exemplo de ingenuidade do mundo em relação aos problemas africanos. Em 1994, a libertação sul-africana, o poder político é finalmente concedido aos sul-africanos. Com as primeiras eleições presidenciais, Nelson Mandela, o antigo preso político e herói nacional, vence as eleições com a maioria absoluta. 2010. Primeira Miss Universo Africana, Leila Lopes, fruto de África e de Angola, é considerada a mulher mais bonita do mundo. 2011. Nasce o Sudão do Sul. A 9 de julho, o mundo ganha um novo país. O Sudão do Sul torna-se um estado independente após um referendo de autodeterminação e vários conflitos com o Sudão do Norte. Bem, conforme vimos, estes são alguns dos acontecimentos mais marcantes do continente africano, que simbolizam a capacidade de superação do povo africano. Sem caráter cronológico, mas a merecer também algum destaque é a beleza natural e única, outrora escondida pelas mágoas do tempo e atualmente revelada à vontade a quem acredita no começo de uma nova história. Bem, para quem me acompanhou até agora, agradecia que deixasse sua joinha, compartilhasse o vídeo, comentasse, deixasse mais ideias, diga o que achou do vídeo e vamos aí. Falou!